Fala galera de Pernambuco, mais um estado que, meu irmão, tá entrando aqui nas playlists do Quibio. O canal, meu irmão, focado na resolução de exercícios, de questões de provas, meu irmão. E a gente vai trabalhar muito em cima aí das questões da UPE, ok? E, meu irmão, vou tentar fazer aí, ó, provas de todos os vestibulares, né? No caso, de todos os anos de vestibular seriado, que, porra, trabalham com questões muito bonitas, ok? Questões muito boas e pesadas, hein? Essa primeira questãozinha aí, questãozinha 1 do vestibular 2023, uma questão bem complicada, de difícil análise e que você tem que estar ligadão, beleza? Então vamos com tudo, galera. Meu irmão, vem vocês aí de Pernambuco, se inscrevam no canal, cara, porque a gente vai trazer muito material para essa provinha, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, ele diz o seguinte, ó, observe seguir as figuras de padrões clássicos da herança do DNA. A gente já podia ficar ligado razoavelmente aqui no desenho, ó, porque ele trabalha aqui, né, representando na imagem A, B, C e D, tá? Alguns padrões, e o desenho, repara que está um pouquinho diferente do que está rolando aqui no E. Porque aqui ele trabalha, ó, com meio que uma barrinha inteira, não caracterizando os cromossomos. Mas calma, que nas alternativas ele também te dava algumas indicações para você fazer essa análise, beleza? E aqui ele desenhou, né, o que aparentemente é uma mitocôndria, ou seja, ele está falando de heranças mitocondriais. Gente, tem um pouquinho de tudo em cada um desses desenhos e a gente precisa fazer análise dentro de cada alternativa. Por isso que a gente vai ler todas as alternativas e, naturalmente, analisá-las, porque você de Pernambuco que não conhece ainda o Quibio, cara, aqui a gente só trabalha assim, fazendo resoluções em que a gente tenta ao máximo, tá? Pegar todos os detalhes dessas questões, maravilha? E, naturalmente, uma resolução dessa, ela vai servir como uma excelente revisão de conteúdo. Tranquilo? Então vamos com tudo, galera. O cara disse, ó, sobre esses padrões, analise proposições e assinale, né, a correta. Letra A. Na herança dos cromossomos autossômicos da figura A, então está trabalhando aqui na figurinha A, beleza? Os cromossomos dos genitores são transmitidos para os filhos aleatoriamente. Então vamos lá. Repara o seguinte, desses cromossomos aqui, repara que tem um verdinho aqui, um mais roxinho, um amarelinho e um azulzinho, beleza? Então o que acontece? Lembra que na hora, né, de formar gametas, esses caras, esses cromossomos duplicam, ok? E se separam, beleza? E se separam lindamente, ok? E aí, meu irmão, o que vai acontecer? A gente está trabalhando de fato com a ideia de, meu irmão, totalmente um sorteio, totalmente o acaso. E reparem que para este filho veio o verdinho, ok? Para a filha veio o roxinho, ok? No caso, né, o azulzinho da mãe veio para o filho, ok? E o amarelinho aqui veio para a filha. Maravilha? Tranquilo? E galera, eu só sei quem é pai e quem é mãe, ó, porque no desenho aqui no R ele tá me dando essa indicação, tá? Porque quando eu olhei de cara, eu falei, cara, quem de fato, né, é o homem ou a mulher aqui, mas no desenho ele já, no segundo aqui no R, ele desenhou para mim. Maravilha? Então até aí, tudo certo, ok? Bom, assim, na herança recessiva, a maioria dos afetados são homens. Aí ele lambuzou, né? Enquanto na dominante, a maioria dos afetados são mulheres. Cara, para heranças autossômicas, ok? A gente não tem essa, né, determinação de mais ou menos homem ou mulher, beleza? Então a gente vai retirar a letra A da jogada. E eu já vou dar uma dica, hein, galera? Pra galera de Pernambuco que tá começando a assistir o canal. Meu irmão, aqui é assim, cara, eu tento fazer link com várias outras questões que vão, de fato, contribuir para o teu aprendimento desse conteúdo. Assistam essa questão, ó, sabe de onde? Da UFSC, lá de Santa Catarina, que trabalha com todos esses padrões, inclusive
né, quando ocorre essa questão da maior quantidade de homens ou mulheres, beleza? Principalmente nas heranças ligadas aos sexos recessivos, beleza? Daltonismo, hemofilia, é um papo que rola essa ideia de mais homens e menos mulheres. Show? Então, lambuzou aqui na letra A. Na B, ele fala o seguinte, ó. Na herança do cromossomo Y na figura B, um indivíduo do sexo masculino transmite seu cromossomo Y para as filhas. Opa! Aí nem precisava recorrer à imagem, né? Por quê, galera? Lembrem que na determinação do sexo, né, em nós, mamíferos, ok? Os homens são XY, as mulheres são XX e o Y é quem determina de fato o quê? O sexo masculino. Então, para pensarmos em filhos, né, homens, filhos do sexo masculino, o Y do pai sempre irá para o filho homem ou filho do sexo masculino. Beleza? Tranquilo? Então, jamais irá para as filhas. Então, isso aqui você nem precisava se apegar à imagem. Beleza? Mas tranquilo, né? Seguindo o fluxo. C. Na herança do cromossomo X, na figura C, ok? Então, ele está me dando aqui, ó, figura C, né? E o que acontece? Os genes ligados ao X são transmitidos ao longo das gerações pelos homens e para seus filhos. Um exemplo clássico, né, é a característica pelo nas orelhas apresentadas apenas no sexo masculino. Bom, vamos lá. Essa questão de pelo na orelha, ela já foi até desmentida, mas vamos lá. A gente já sabe que não está relacionada à herança, porém os livros de ensino médio ainda trazem essa ideia. Agora, quando a gente fala de heranças restritas ao sexo, lembra o seguinte, ó, o cromossomo X e o cromossomo Y, ok? Eles são organizados da seguinte forma, ó. Uma parte do X e do Y é homóloga, beleza? Ou seja, tem a mesma sequência de genes, ó. O A, vamos botar, poderia ser Azinho, né? Bzinho, Bzão, né? Czão, Czão, enfim. Aqui segue a mesma ideia da primeira lei de Mendel, ok? Quando a gente trabalha com o mesmo gene, certo? Você podendo ter dois alelos e tudo mais. Aqui eu ainda caracterizo em mais genes, né? Pensando mais em linkage. Galera, eu estou falando de todas essas heranças. Vocês que estão conhecendo o canal hoje também, cara, assistindo esse primeiro videozinho, ó. Se liga nessa playlist com os resumões, tá? Os resumões do Vitão, cara, em que eu vejo os conteúdos sempre em cima de questões, beleza? Um papo bem legal, tá? Então aqui a ideia, tá? Já que é tudo homólogo, meu irmão, é seguir o padrão de herança autossômica, tá? Dificilmente o cara trabalha com tantos, né, genes assim, mas enfim, e dificilmente eles caem nessa regiãozinha aí do XY, não tem muito porquê. Nessa parte aqui, ó, de cima, que eu desenhei, né, o X aqui mais para a esquerdinha, o Y mais para a direita, a gente está caracterizando a parte não homóloga, ok, desses cromossomos. E aí que está um detalhe muito importante, que na parte não homóloga do X está presente, por exemplo, a relação com o daltonismo, né? O gene que confere o daltonismo, o gene que confere a hemofilia, beleza? E na parte não homóloga do Y, repare que somente os homens terão, porque as mulheres são XX, não possuem Y. O homem tem o X e o Y. Maravilha? E tá aí, inclusive, o papo lá da letra A. As heranças como daltonismo e hemofilia são mais comuns nos homens porque basta o homem ter um gene recessivo para o daltonismo ou para a hemofilia que ele vai ser daltônico ou hemofílico. Beleza? E a parte não homóloga do Y vai caracterizar o que chamamos de herança restrita ao sexo, já que só os homens possuem o cromossomo Y. Beleza? Tranquilo? Então aqui na C ele furou por isso, que ele meio que jogou
né, a ideia da herança restrita ao sexo na conta do X, mas não é na conta do X, é na conta do Y. Beleza? Tranquilo? Então, o X, né, o Y, ó, que são transmitidos, tá? Deixa eu... Aqui, ó. O Y, que são transmitidos ao longo das gerações pelos homens e para seus filhos. Beleza? E não o X. Então, ficou por um detalhezinho. Na D, vamos lá, galera. No caso da herança do DNA mitocondrial, na figura D, a transmissão é materna. As mulheres transmitem o DNA mitocondrial para filhos e filhas, até aí tudo bem. E assim, ambos, aí que está o grande lance, ó, ambos poderão transmitir seu DNA mitocondrial para a sua prole. E aí que está o equívoco. A gente no ensino médio, galera, a gente trabalha sempre com a ideia de que o espermatozoide, quando ele fecunda, ok, o ovócito, né, o ovócito secundário, esse cara ele contribui somente, tá, com o núcleo, beleza? A gente não considera a entrada, por mais que possa rolar, e de fato é bem insignificante para a gente, tá? Quando a gente pensa na quantidade de cromossomos, ó, né, aqui está rolando o fusionamento. E aí, gente, o que acontece? As mitocôndrias do espermatozoide, que estão normalmente aqui, ó, na peça intermediária, acabam não compondo, né, o zigotim, beleza? Então, vou fazer aqui em verdinho, esse aqui é a mitocôndria materna. Então, a mitocôndria materna, ela é sempre originada do óvulo, ok? Por isso que quem vai de fato transmitir aí, né, o DNA mitocondrial sempre será a mãe, beleza? Então, não podem ser ambos, show? E agora a gente vai levantar a mão para o céu e vai torcer para ela estar certa, beleza? E você não deixe de se inscrever no canal, cara, porque só aqui vocês vão ver exatamente esse tipo de análise, né? Avaliando todas as afirmativas, né? Revisando conteúdos, ok? Dando dicas de vídeos, beleza? O QBio, meu irmão, ele foi feito para ajudar todos os vestibulandos desse país. Valeu? Então vamos lá. Repara que na E, ele fala o seguinte, ó, que já muda um pouquinho, ele até desenhou aqui um esqueminha, ó, um quadrinho separado. Ó. Na figura F2, na F2, desculpa, né, figura E, o material genético é cerca de 50% idêntico a F1 e 25% da geração P. Cara, vou até falar por mim, tá? Porque, cara, quando eu antes de fazer o vídeo, eu dou uma olhada, dou uma analisada na questão. Eu não tinha sacado muito bem a diferença, mas repara que aqui, enquanto ele desenhou os cromossomozinhos, beleza? Bonitão, como aqui na A, na B, na própria figura C e tudo mais, ok? Ele está desenhando os cromossomos. Aqui ele não está desenhando cromossomo. Ele está querendo representar os pacotes cromossômicos, ok? Então, por exemplo, esse avô paterno aqui, em relação a F2, repara o seguinte, ó, ele tem um pacote amarelinho e azulzinho, né? O vermelhinho e o verdinho vem da mãe. Aqui é um laranjinho, um rosinha claro, né? Aqui, se não me engano, 2 roxinhos aqui do avô materno, ok? Dos avós maternos. E aí, qual é a leitura que a gente tem que fazer, galera? Quando esses caras eles fazem meiose, beleza? Rola um embaralhamento, ok? Exatamente de quem? Né? Desses cromossomos. Maravilha? Então, o que ele quis representar aqui é que foram, né? Lembra que a ideia da meiose é sempre dividir pela metade o número de, né, cromossomos. Então, aqui tem um embaralhamento e desse rapaz aqui, desse avô, ele contribuiu, ó, com esse conjunto de cromossomos que ele quis representar, ó, que teve a mistura do amarelo e do, né, se eu não me engano, um azulzinho, beleza? Enquanto essa avó, ok, ela colaborou aqui, ó, com metade, né, com um embaralhamento dos cromossomos vermelhinhos e verdinhos. Então, por isso estão aqui, beleza?
Tranquilo a ideia? E a mesma coisa, né, do lado de lá, né? Rolou a união do laranjinha com o rosa claro e aqui também, só que aqui os dois ficaram meio que da mesma cor, roxinho. Beleza? Então, gente, quando você for, né, quando você não, né, quando o pai e a mãe forem formar seus gametas, ok? Vai ter parte de cromossomos, né, do pacote azulzinho aqui, ó, e amarelinho, ok? E vermelho com verdinho. Então ele quis, queria que vocês entendessem, né, que isso aqui não é cromossomo, sim um pacote. Então repara que eu tenho ó, amarelinho, eu tenho um azulzinho, eu tenho um verdinho, eu tenho o quê? Um vermelhinho. Então, gente, essa é a ideia da questão. Então, repare que na figura na F2, a figura E, o material genético, tá, é cerca 50% idêntico a F1, ok? E 25% da geração P, ok? Ó, de fato, do que se tinha aqui, ó, a gente dividiu o quê? Em 1/4, né? Se aqui era 1, ok? Deixa eu botar melhor. Se aqui era 1, aqui era meio, aqui vai ser o quê? 1/4, beleza? Porque, cara, isso aqui foi unindo, né? Na primeira geração uniu, pegou metade, né, dos cromossomos, aqui 1/4. E essa é a ideia. Então, o que ele diz? Que assim o genoma é formado pela contribuição dos antepassados, certo? Vem características, né, da mãe, do pai e dos avós, tá? E o grau de compartilhamento de DNA com cada ascendente deve ser proporcional ao nível de parentesco, ok? Exatamente. Então, quanto maior o nível de parentesco, né, você vai ter características aqui, né, em maior quantidade também sendo compartilhadas. Maravilha? Então, cuidado que aqui ele não quis trabalhar com o cromossomo, a ideia de um fragmento ou outro, um gene ou outro. Não. Ele trabalhou com a ideia dos pacotes cromossômicos, ou seja, né, da composição de todo o genoma do indivíduo, ok? E o trabalho razoável de que a gente, né, vai unindo essas informações e a formação dos gametas. Então, realmente ficou a letra E. Para mim, numa análise difícil, tá? Essa questão, ela já de cara ficaria num nível difícil aí para quem tentou essa provinha de 2023, num esquema razoavelmente confuso e de difícil interpretação. Valeu? Então espero que tenham gostado. Sejam muito bem-vindos ao canal. Não deixem de se inscrever, não deixem de mandar comentários. Qualquer dúvida, eu naturalmente vou responder vocês aí e a gente vai trocando essa figurinha. Valeu? Forte abraço, até a próxima.